Em nosso último vídeo sobre equilíbrio químico, falaremos sobre cálculo de pH. Acompanhe comigo. Para falar então de pH, vamos retomar a escala de pH. Nós já sabemos que abaixo de 7 na escala são soluções ácidas, ou seja, aquelas ricas em íons H+. Acima de 7 são soluções básicas, ou seja, aquelas ricas em íons OH-. E exatamente 7 é uma solução neutra. De onde vem, então, essa escala de pH? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a água, ela se auto-ioniza. Quando que ela se auto-ioniza? Sempre. Isso é um fenômeno natural, ou seja, em qualquer amostra de água que você pegar, de água líquida, você terá o seguinte equilíbrio: íons H+ e íons OH-. Esse é chamado de equilíbrio de auto-ionização da água. Portanto, podemos escrever uma expressão para uma constante de equilíbrio. Essa expressão será Kw é a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH-. Por que não aparece o H2O? Porque ele é líquido, não faz sentido em falar na sua concentração, né? Então só faz sentido em falar ali no que é aquoso. Essa expressão de Kw, ela é o produto iônico da água e ela tem um valor fixo para 25 graus Celsius, que é 1 vezes 10 a menos 14. Como é que a gente pode relacionar essa expressão, então, com a escala de pH? Primeira coisa, a gente precisa pensar que quando as concentrações de íons H+ e OH- forem iguais, é o caso da solução ser neutra. Quando a concentração de H+ for maior, é uma solução ácida, e quando a concentração de H+ for menor do que a de OH-, é uma solução básica. Lembrando que a escala é de pH, então a gente está pensando no potencial hidrogeniônico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a escala está relacionada à concentração de íons H+. E aí, olhando aquela expressão de Kw, a gente vai perceber que numa solução neutra, a concentração de íons H+ deve ser, se ela é igual a OH-, ela será 1 vezes 10 a menos 7. Para quê? Para poder bater com este valor aqui de Kw. As duas são iguais a 1 vezes 10 a menos 7. Multiplicado vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Portanto, então, solução neutra, concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E aí a gente pode estender essa ideia para as outras concentrações, né, de solução ácida ou de solução básica. Então, na solução ácida, a concentração de íons H+ tem que ser superior a 1 vezes 10 a menos 7, lembrando que concentração maior que 1 vezes 10 a menos 7 é quanto? Na casa de 10 a menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, não se esqueça. E aqui, solução básica, a concentração de H+ deve ser menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Por quê? Porque aqui quem prevalece é o OH-. Concentrações menores do que 1 vezes 10 a menos 7 serão da ordem de 10 a menos 8, menos 9, menos 10 e assim por diante. Mas trabalhar com essa notação científica, né, com essas potências de base 10, pode ser um tanto quanto pouco prático. Portanto, na escala de pH, o que a gente tem é
que o pH é menos o log da concentração de H+. E aí, então, vamos pensar nas concentrações de H+. Numa solução neutra, quando eu aplico ali, então, menos o log de 1 vezes 10 a menos 7, isso vai me corresponder ao pH 7. Nas soluções ácidas, aplicando ali o menos log da concentração de H+, eu vou ter valores abaixo de 7. E a mesma coisa para a solução básica. Aplicando ali menos o log, eu vou ter para soluções básicas valores de pH acima de 7. E aí, você se lembra direitinho como é que trabalha com log? Não? Então não se desespere. Vamos então ao primeiro exemplo. Considere a solução de concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Vamos reescrever a expressão de pH, substituindo aí a concentração de H+. O log de 1 vezes 10 a menos 7, ele é menos 7. Portanto, o pH será menos 7, será igual a 7. E isso vai acontecer todas as vezes que, aqui na nossa concentração, quem está multiplicando a potência de base 10 é o número 1. Então, todas as vezes que a gente tiver aqui 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, o pH será o quê? Exatamente esse expoente que está aqui. Vamos ver para outros exemplos. Concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Reescrevendo a expressão de pH, menos log de 1 vezes 10 a menos 4. Assim, o pH será 4. Concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Reescrevendo a expressão, menos log de 1 vezes 10 a menos 9, o pH será 9. Bom, é importante a gente perceber que na expressão do produto iônico da água, nós temos o produto de H+ vezes OH-. Então, do mesmo jeito que a gente tem o pH, que é menos o log da concentração de H+, existe também o POH, que é menos o log da concentração de OH-. E como KW é 1 vezes 10 a menos 14, se somarmos pH mais POH, o resultado será 14. Vamos então fazer um exemplo usando essa relação. Preste bastante atenção. Qual o pH de uma solução de NaOH de concentração 0,001 mol por litro? Dá o pause e tenta resolver. E aí, você encontrou um pH com um desses valores? Qual foi a sua resposta? Vamos à resolução. Bom, primeira coisa, antes da gente usar a fórmula para resolver, vamos fazer uma análise do valor encontrado. Será que o seu valor foi 3 ou será que o seu valor foi 11? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente está pedindo o pH de uma solução de NaOH. Se você se lembra bem, NaOH vai liberar íons OH- e, portanto, é uma solução básica. O valor, então, que você deve encontrar deve ser um valor relacionado na escala a uma solução básica, acima de 7. Olha no seu resultado. Foi isso que você encontrou? Bom,
Vamos resolver então esse problema agora utilizando as fórmulas. Estávamos falando de uma solução de NaOH. Se a gente está falando de NaOH, a concentração que está sendo dada ali é de íons OH-. Portanto, já sabemos que 0,001 corresponde a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E essa é a concentração de íons OH-. Se essa concentração é de OH-, o que a gente vai calcular aqui é o POH. E aí, calculando o POH, a gente vai encontrar o valor para o POH de 3. Mas o que a gente quer saber é pH. Então, a gente vai precisar usar a relação pH mais POH é igual a 14. pH, então, vai ser 14 menos o POH. No nosso caso, 14 menos 3. E o pH, então, é 11. E agora, fez sentido para você? E aí, esse valor está coerente com uma solução básica, que é o caso do NaOH. Não se esqueça, então, pH é menos o log da concentração de H+. POH é menos o log da concentração de OH-. Somados, pH mais POH devem dar 14.